podcast Diálogos, hoje com os nossos convidados aqui, né? Secretário de Cultura, Turismo e Urbanismo. Seja bem-vindo, José Geraldo de Oliveira Moraes. O José Moraes. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos. Obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite. E também o nosso outro convidado aqui, né? É a segunda vez que vem no nosso podcast, que é o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cirilo. Paulo Sérgio, prefeito bom jesuense, seja bem-vindo ao podcast Diálogos. Obrigado, Benés. Obrigado a todos que acompanham aqui o podcast Diálogos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco sobre a administração da nossa cidade. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado. E a todos vocês que estarão nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, dê o seu like. É muito importante para nós, para a gente crescer e poder trazer mais conteúdo para todos nós, principalmente para vocês. Sejam sempre bem-vindos também. O nosso convidado, como nós já falamos, é o prefeito Paulo Sérgio Cirilo, Serginho Cirilo. Eu não sei qual que você gosta que chama mais, de Serginho Cirilo ou de Paulo Sérgio Cirilo, né? Teve um momento que você gostaria que chamasse Serginho Cirilo. Eu não sei qual hoje, como que está essa dinâmica sua, né? O Serginho Cirilo acabou ficando mais, por ser uma coisa mais familiar, desde pequeno sempre fui conhecido como Serginho. Então acabou sendo uma coisa assim, que trouxe as pessoas mesmo como se fosse uma grande família minha e eu me sinto também tão em casa, entendeu? Então o Serginho tá bom, Paulo Sérgio tá bom, qualquer nome aí eu tenho felicidade em ser chamado. Nós vamos falar em duas situações aqui hoje, que nós vamos falar da gestão administrativa e vamos falar também de gestão política. Porque não se faz gestão administrativa só no caso financeiro, que é a parte de gestão ali, sem falar de gestão política. E tudo que se faz na gestão se pensa em política, não tem como fugir dessa característica muito disso, né? Que todas as ações trazem reflexões e traz uma referência para o lado político, né? Estamos agora, né, com 2 anos e 2 meses, né, completando de mandato seu, e nós temos assim que esse tempo, né, que no caso são 4 anos ao todo, nós estamos praticamente um pouquinho mais da metade, e o Paulo Sérgio Cirilo, emocionalmente, no dia 1º de janeiro de 2021. E Paulo Sérgio Cirilo, hoje, como que está emocionalmente? Qual a diferença? O que amadureceu nesse meio de caminho? Então, Benés, quando eu entrei, bem lá no começo, as emoções estavam muito à flor da pele, mais pelo lado pessoal, né? Ainda acostumando a uma nova vida, uma vida diferente, uma vida que para mim não estava completa. E aí eu fui tendo, claro, sempre como já falei, não canso de falar, a fé sempre como base, eu fui montando uma nova versão minha do que seria eu após aquela data, após aquele 1º de janeiro, após aquele momento que eu entrei então para assumir e estou até hoje no cargo de prefeito de Bom Jesus. E acredito que o cargo de prefeito é um eterno aprendizado, é uma coisa que a gente nunca vai parar de aprender. E aí não tem idade, irmão. E aí você pode ter 15, 20, 25, 30 ou até 80 anos de idade. Quando você senta naquela cadeira e assume a gestão de um município, você está sempre aprendendo. Eu acho que muito se engana aquele que acha que fala assim, eu já estou pronto e eu já sei tudo. Eu posso ser prefeito, que eu já estou preparado. Não, acho que a gente nunca está preparado para administrar não mais a sua vida ou a sua família. Você está administrando toda uma cidade. E aí a responsabilidade pesa e começa a ser muito mais diferente tratar. Até então, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Quando se fala de recurso público, não. Você tem que fazer o melhor a ser feito naquele momento. Então a gente vai aprendendo muito. Hoje, o Paulo Sérgio de hoje, o Serginho de hoje, aprendeu muito além do que aquele Serginho daquele dia 1º. E com certeza o Serginho, daqui a 2 anos, quando finalizar o governo, daqui a um ano e 10 meses, vai saber ainda um pouquinho mais do que hoje. Eu acho que a nossa vida é essa, né? É um eterno aprendizado. O que mudou sua maneira de pensar? Assim, tem algum ponto mais específico? Eu pensava no dia 1º, até eu assumir o mandato, no dia 1º de janeiro de 2022. Como que é esse Serginho? O que foi assim, que te deu aquele estalo na cabeça que para você teve uma mudança muito grande? Teve esse momento? Eu acho que tudo mudou, vamos dizer assim.
Se eu tiver que pegar uma única coisa e falar assim, ah, isso aqui, que apenas isso, ou mudou muito só isso, eu vou estar um pouco omitindo coisas importantes. Mas o sentimento de você se colocar sempre no lugar do outro, eu acho que a empatia, ela está sempre em crescimento no ser humano. E aí você aprende, você não precisa passar por uma dor, você não precisa sentir aquela dor vivendo dentro da sua casa para tomar a dor do outro e agir no momento que você é o administrador daquela cidade. E eu acho que isso aí aflorou muito em mim. Eu consigo ver uma dor de alguém, me colocar no lugar daquela pessoa e saber que eu tenho que agir. Eu não preciso esperar acontecer com a maioria ou esperar acontecer comigo para saber como agir naquele momento. Eu acho que muitos seres humanos, inclusive, se enganam nesse ponto, onde a gente fala assim, não, somente quem passa por isso aqui que vai saber lidar com aquilo. Não, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, por exemplo, eu nunca tive uma casa que teve enchente, que teve água dentro da casa, mas eu consegui ver no olhar de cada pessoa, de cada cidadão, o que é perder um móvel, o que é perder tudo, de repente, quando a água sobe. E aí eu não precisei sentir na minha pele para saber, é hora de mobilizar a nossa equipe, é hora de botar o time na rua e minimizar os danos. A gente precisa estar sempre ao lado da população, sempre minimizando as dores que eles poderiam ter. Os conflitos na política, a política não se faz política sem conflitos. Nós vamos começar já falando de um assunto aqui que é conflitante, e isso traz muito assim a formação de opinião da sociedade, do eleitorado, do público, né? E esse momento, você com 2 anos já não é um menino dentro da gestão, você já está com amadurecimento, já cresceu, né, dentro de si, já sabe de muitas dificuldades que você nem imaginava que iria passar, coisas que eram fáceis se tornaram difíceis e coisas que eram difíceis se tornaram fáceis. Eu acho que teve essa dinâmica dentro desse contexto. Vamos falar aqui do seu relacionamento com a Câmara de Vereadores. Então é um momento que a gente sente que a sociedade e a gente na rua, que a gente trabalha muito com o que se ouve na rua, com aquilo que a gente conversa, com aquilo que a gente vive na rua e que as pessoas comentam. E hoje nós temos a situação da Câmara de Vereadores com o prefeito. Como está esse relacionamento? Existe uma certa independência ou existe ainda, né, alguma coisa que dentro do que a gente conversa no ambiente político, é que existe uma aproximação muito grande, até acima do que seria normal. Como que é a sua visão, como que é o seu entendimento com relação ao relacionamento Serginho, prefeito e Câmara de Vereadores? Então, a gente sabe, no Brasil somos 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. E aí, todos têm que ser independentes, por natureza, mas precisam ser harmônicos. Não adianta a gente falar que um poder pode puxar para um lado, outro poder pode puxar para o outro e tudo vai funcionar bem, porque na prática não é assim que funciona. Muitos talvez não entendam o funcionamento de uma Câmara com uma Prefeitura, mas talvez se a gente liga a televisão, a gente vê o que é um Congresso com o Presidente da República. E se as coisas não estão alinhadas, as coisas não funcionam. Eu aprendi uma coisa na política, que quando 2 políticos brigam, quem perde é o povo. E eu não quero ser o político que vai brigar com ninguém para fazer o meu povo perder alguma coisa. Então eu sou aquele cara do diálogo, eu sou aquele cara que entrou há muitos anos, eu era muito teimoso. Hoje eu ainda sou? Com certeza, mas muito menos, porque eu tento ouvir mais e falar menos. Então, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com os vereadores, não tenho do que me queixar. Acho que o relacionamento se constrói, ele é com o passar dos anos, passar do tempo mesmo, e eu tento fazer o melhor que eu posso. Eu vejo que, outra coisa que eu aprendi, um prefeito, ele representa uma cidade, um vereador, ele representa uma população. Então tem uma diferença. E a gente tem que compreender que quando um vereador bate na prefeitura para levar uma demanda, ele está levando a demanda de determinada população, seja um bairro, seja um distrito, seja a parte central da cidade, não importa, ele está levando a demanda da população. E eu, enquanto gestor, tenho que saber lidar com isso, com essas demandas da população e gerindo sempre o município, que esse é o meu dever. Então, eu posso dizer que a gente aqui em Mogi tem uma Câmara que eu espero que a gente conclua o nosso mandato com esse alinhamento, harmonia, mas sempre com a independência. Embora você falou sobre um assunto de que, às vezes, a briga, né, o desentendimento, a visão diferente de determinadas pessoas dentro da gestão, eu não vejo tanto dessa forma. Às vezes o povo ganha quando há essa discussão, porque às vezes a discrepância de diferença, de melhoria para a sociedade é tão grande que um quer e que o outro não quer, que às vezes o outro está pensando mais na situação pessoal dele e política dele do que da própria sociedade. Então, há coisas que às vezes nem sempre caminham muito nessa direção, né?
Com certeza. A gente tem que saber diferenciar o que é ter ideias diferentes, discordâncias de ideias e ter brigas. Eu acho que quando temos 2 pessoas, 3 pessoas ou diversas pessoas, mas que são pessoas que querem buscar o benefício comum da sociedade, elas têm ideias diferentes, elas pensam diferentes e elas discutem, essa discussão ela gera novas ideias, ela gera projetos. Agora, quando a gente tem pessoas que só pensam em si, essa discussão ela gera brigas. E é contra a briga que eu sou. Eu sou uma pessoa totalmente contrário a brigas e a favor sempre de entendimento, de chegar ao consenso. Por quê? Porque nós não estamos aqui representando a minha vontade ou a minha família. Estamos aqui representando toda uma população de Bom Jesus do Itabapoana. Tomada de decisão. E como agora recentemente houve algumas mudanças de secretarias, de autarquias, e você não tinha, a princípio, talvez uma previsão de fazer essas mudanças. Houve alguma conversa, alguma pressão a mais para que você tomasse essas decisões nessas mudanças? Com certeza, Benés. Eu acho que o prefeito ele tem que ouvir todo mundo. Então o vereador traz a opinião popular, o vereador traz a voz do povo, a própria população nos traz demandas. E eu acho que toda mudança ela é saudável. Não saudável apenas para quem entra, ela é saudável para o funcionamento. A própria água, se não for oxigenada, o peixe morre. Então todo o sistema tem que ser oxigenado. Às vezes uma simples mudança de posição de um jogador para uma outra posição já faz o time funcionar muito melhor. Então eu acredito que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Essas trocas são naturais, né? Elas ocorrem normalmente. E graças a Deus todo tipo de troca que a gente faz, a gente não troca pessoas. Porque isso é muito frio de se falar. Eu acho que a gente troca posições. Então um jogador que estava numa posição, ele passa a ocupar outra posição, mas o que importa é que o time esteja sempre lutando pela vitória. Esse é o grande desafio, né? dentro da situação, porque às vezes não é essa a imagem que a sociedade tem da gestão, não só a sua, mas de todas as gestões. Nós vemos às vezes, né? Por exemplo, essa questão das decisões de mudança. Há necessidade sempre de mudar alguns pontos do governo para que ele possa oxigenar e para que chegue pessoas com novas ideias, até porque tem algumas pessoas que estão ali que tomam decisões que parece que elas tomam decisões isoladas sem compartilhar com você. Isso existe? A oxigenação ela vale até mesmo para o caso do prefeito. Pode ver que pode ter uma reeleição hoje em dia na nossa lei. Futuramente prevê-se que vai ser apenas um mandato de 6 anos. Isso eu acho que é uma previsão ainda para o futuro. Mas a própria legislação que já prevê isso já é para oxigenar. Imagina se o mesmo presidente ficasse 10, 20, 30 anos no cargo. O mesmo prefeito, o mesmo governador. Isso seria muito ruim para a população, seria muito ruim para o Brasil, de modo geral. Porque quando a gente fala isso aqui, a gente fala da equipe. No caso, quando é um ministro, no caso do presidente, quando é um secretário de Estado, ou secretário do município, que às vezes há necessidade de fazer mudanças. Sim, há necessidade de fazer mudanças. E essas mudanças são difíceis. Não é fácil. Toda mudança é difícil. Não é fácil, tem que ter muita decisão, muita firmeza para realmente tocar e fazer essas decisões acontecer e a sociedade olhar, não, o cara tem decisão. Toma ali e mudou e melhorou. Eu acho que mudança na vida de todo mundo é muito difícil, né? São poucas as pessoas que falam assim, eu gosto de ficar mudando meus hábitos o tempo todo. E aí tem brincadeiras que falam, por exemplo, no caso de marido e mulher, você chega lá na cama, tem sempre o lado direito, o lado esquerdo. Sempre você vai deitar no mesmo lado. Eu prefiro o lado direito. Experimenta fazer o contrário. É capaz dessa mulher falar, o que aconteceu? O que está acontecendo? Por quê? Porque é uma mudança. E as pessoas, de modo geral, elas não estão habituadas à mudança. Isso eu me incluo também, todos nós. Então, eu acho que toda mudança é difícil, toda mudança passa por um processo doloroso, mas com certeza toda mudança traz pontos positivos e pontos negativos. O meu papel enquanto gestor é pegar os pontos positivos e intensificar, e pegar os pontos negativos e amenizar. Nós estamos aqui falando sobre justamente sobre gestão, a parte política. E agora acho que nós podemos, depois voltamos até para concluir, nós falarmos mais algumas coisas sobre as ações que o governo vem fazendo ao longo de 2 anos. Claro que não tem como falar todas, mas pelo menos algumas ações que você vê como importante, eu creio que você pode falar e depois nós vamos trabalhar essa ideia. Mas nós estamos aqui também para falar, uma das coisas aqui é falar sobre o Carnaval, que era uma expectativa, né, que no dia que nós conversamos, você falou, não, vamos esperar passar o Carnaval para ver se vai acontecer bem. Eu disse, não, vai acontecer tranquilo. Até comentei isso com você. Com uma determinada situação, né? Não pode ter a cerveja lá de garrafa de vidro, nem os copos de vidro,
Mas eu pensei logo na confusão, né? Na briga, numa determinada situação aqui. José Geraldo, vamos lá, secretário, né? Vamos aqui, porque eu sou da época do Indústria, Comércio e Turismo ainda, Sim. né? Que é antigo, né? Que depois agora mudou para Cultura, Turismo e Urbanismo. Isso aí. Vamos falar na sequência certa. Certo. José Geraldo, quanto tempo você está secretário? Nessa gestão do Serginho desde 15 de junho de 2022. Na verdade, menos de um ano ainda, como secretário, mas já na Secretaria de Cultura, Turismo e Urbanismo desde o início da gestão dele, né? Passei pela gestão passada também, já estava na secretaria e permaneci a convite do Serginho, que confiou, né, no meu trabalho e me deu essa oportunidade de permanecer. E, no caso da sua secretaria, tem essas 3 funções importantes. Você tem toda uma estrutura, como que funciona para você ter a cultura, turismo, urbanismo dentro dessa pasta para que isso possa funcionar? Na verdade, em 2017 houve uma reforma administrativa, né? E eu acredito que lá atrás prejudicou um pouco essas 3 pastas, justamente por causa dessa reforma, onde a gente está até tentando resolver essa questão, né, Serginho? A gente está bem ciente disso, a gente conversou muito sobre isso. A gente está vendo um novo organograma para a secretaria, justamente para poder tentar sanar esse problema que veio nessa reforma. Não vou saber falar agora de cabeça a lei dessa reforma administrativa, onde a gente vê um pouco da dificuldade justamente por causa desse próprio organograma. Mas isso a gente está tentando resolver da melhor forma agora, para poder melhorar ainda mais essa estrutura, né, da secretaria, que é importantíssima. A gente sabe que a cultura, o turismo são ferramentas importantíssimas de desenvolvimento econômico também, e a gente vai trabalhando lá de acordo com o que a gente tem conseguido, e eu acredito que a gente tem feito isso com bastante sucesso, mesmo porque, como você mesmo disse, né, dessa questão da estrutura, se tem essa estrutura ideal, a gente sentou, conversou e viu que precisa melhorar essa estrutura, e a gente está correndo atrás agora para poder tentar melhorar cada vez mais, para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, com mais eficiência, né? Vamos aproveitar o prefeito aqui, né? Como que você vê essa necessidade, como que você vê como importância, qual desses 3 aqui é mais importante na sua visão? Eu acho, Benés, que seria muito leviano de minha parte falar que um é mais importante que o outro. Eu acho que a cultura tem uma importância enorme, o turismo tem uma importância enorme e o urbanismo também uma importância enorme. A gente pode ver hoje, por exemplo, que várias praças do nosso município estão sendo reformadas. E eu posso citar como exemplo a Praça do Lia Márcia. E não sou eu que falo, é a própria população, que há mais de 30 anos não passava por uma reforma. E a gente já colocou. Muito em breve a gente vai estar até finalizando a Praça do Bela Vista. E dentre outras, muitas praças que a gente tem feito isso. Mas a gente não pode parar por aí. Por quê? Porque quando a gente fala de cultura, de turismo e urbanismo, além de a gente falar de coisas que acontecem na cidade, a gente está falando também de investimento, de recurso, de geração de emprego e renda. Então, por exemplo, se eu falo de turismo, eu falo que Bom Jesus tem uma cachoeira de 9 metros de queda. Isso por si só, eu só falar ou eu só pegar um papel, talvez não traga um turista. Mas quando eu vou e eu começo a executar coisas mais focadas no turismo, eu começo a trazer pessoas de fora e que vão gastar dinheiro aqui em Bom Jesus. Só que gastar dinheiro em Bom Jesus faz o ciclo todo girar. E aí começa a geração de emprego também. Então, se eu falar que o turismo é mais ou menos importante que a cultura, eu vou estar também mentindo, porque o que seria de um povo sem a cultura? O que seria de um povo sem a tradição? O que seria de um povo sem a história? Então, acho que tudo tem a sua importância, e quem somos nós para menosprezar uma importância ou outra? Eu acho que a gente tem que saber dosar em momentos específicos qual é o momento que eu vivo, que eu posso aplicar mais recurso aqui em detrimento de aplicar ali. Então hoje eu posso aplicar mais numa parte de cultura, numa parte de turismo, numa parte de urbanismo, depende. Isso varia o tempo todo. Isso varia de acordo com o cenário, isso varia de acordo com a situação da nossa cidade. Eu acho que muito em breve o Bom Jesus vai poder vivenciar a questão turística nossa crescendo. Graças a Deus, a gente tem trabalhado constantemente. A gente está em parceria, por exemplo, com o consórcio, que é o consórcio Sidenf, do Norte e Noroeste Fluminense, onde a gente está captando recursos em Brasília continuamente. E há menos de um mês eu estive em Brasília, inclusive com a ministra do Turismo. Estivemos lá em uma reunião lá no Ministério do Turismo, onde a gente está levando demandas dos nossos municípios, da nossa região. Fortalecer o turismo, se engana quem pensa que é apenas olhar para Bom Jesus e vamos fazer Bom Jesus ficar muito forte. Não. Quando você fortalece a região inteira e Bom Jesus cresce junto, ou até mesmo um pouquinho mais, de acordo com as características de cada cidade, a gente está aí sim fortalecendo o turismo de um local.
Então, muitas vezes eu posso colocar um pouquinho mais de recurso na cultura naquele momento, só que o turismo já está com uma programação muito mais forte para daqui a pouco, ou vice-versa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tem mais ou menos importante. Tem momentos que devemos aplicar mais ou menos recursos naquele setor. Como cidadão, você sabe da importância da cultura. O turismo é uma coisa muito mais materializada, não sei se é essa palavra exata, né? Porque o turismo é aquilo que a gente faz constantemente. Você vai visitar, por mais simples que seja uma visita, mesmo que você não vá lá totalmente para uma praia ou em determinadas situações, de ficar numa pousada ou no hotel ou num espaço de campo, que seja lá o turismo que ele queira fazer naquele momento. Mas é ali que, por queira sim ou queira não, é uma situação de movimento que as pessoas estão fazendo. Porque a partir do momento que você vai lá e hospedou lá, você viveu lá, você voltou para casa, aquele momento de reflexão, aquele momento de descontração, a importância do turismo, que é essa parte de lazer, ela tem uma importância na vida de todos nós, que eu acho que sem menosprezar, mas ela tem essa importância. Com certeza, eu acho que é aquela questão até do sonho, né? Quem não sonha não vai alcançar novos objetivos. E aí, por exemplo, quando a gente fala do Natal, lembra do Natal do ano passado, quando a gente esteve conversando, e eu falava, a minha visão, o meu olhar é para o Natal Luiz de Gramado. Ah, mas é muito cedo para sonhar isso? Para sonhar, não. É muito cedo para executar. Mas o meu sonho é chegar em Bom Jesus e criar como se fosse, não é criar Gramado dentro de Bom Jesus, mas criar como se fosse o ambiente turístico que nós temos em Gramado, trazer pessoas de fora para aproveitar as belezas que nós temos aqui. E, Ebenezer, posso te garantir, são muitas belezas, naturais principalmente. Sim. Acho que está faltando justamente esse investimento para que chegue às pessoas esses espaços que são aí disponíveis, né? Exatamente. E fazer com a apresentação e de uma forma que a sociedade possa se organizar e poder estar participando sem ter o local certo para a procura de como chegar até esses locais. Hoje, por exemplo, Bom Jesus é rota de muitos mineiros que vão à praia, mas não tem um portal em Bom Jesus que fala, opa, você está em Bom Jesus do Itapuana. Uma coisa simples, um simples detalhe que ainda não existe, mas também já estamos programados, não é isso, Zé? Já está bem encaminhado, daqui a pouco a gente vai estar também instalando o portal. Prefeito, mas o portal resolve? Se a gente for perguntar, Ebenezer, as nossas atitudes individuais, nada resolve. O que resolve são as atitudes coletivas. Quando você soma a atitude A com a B, com a C, com a D e assim vai, você está fazendo o sistema funcionar. E aí, como eu falo em turismo, eu não posso falar somente em portal, eu não posso falar somente em sinalização, eu não posso falar somente num centro de informação ao turista. Não, eu tenho que falar em tudo. E aí, o tudo nada mais é do que pequenas atitudes somadas. Como num grande projeto, eu sou engenheiro e na área de engenharia a gente fala que todo grande projeto tem que ser dividido em pequenas etapas. E a gente executa as etapas, a gente não executa os projetos. O projeto executado nada mais é do que a somatória das etapas concluídas. Nós estamos aqui também para falar sobre a questão do carnaval, já que nós estamos falando em turismo, estamos falando em festa, né? E para a Secretaria de Turismo, para você como prefeito, o carnaval, a princípio, era um dos cartões postais para esse momento de Bom Jesus. Podemos começar com o prefeito? Claro. Falar sobre o carnaval? Como foi o nosso carnaval? O nosso carnaval a gente começou com muitas reuniões, até mesmo na prefeitura, falando sobre segurança. Precisamos, Ebenezer, cada vez mais trazer a família de volta à Praça Governador Portela. Isso é muito importante. Eu não preciso ter uma praça como um palco de briga, uma praça como um cenário de guerra, não. Muito pelo contrário. Eu preciso resgatar a família de volta para a Praça Governador Portela. E o que a gente olhava lá atrás? A gente quer a criança, a gente quer o idoso, a gente quer todos ali curtindo em harmonia. E curtindo mesmo, algo que a gente pudesse colocar para eles desfrutarem naquele momento. E aí começamos várias reuniões com as forças de segurança, às quais eu sou muito grato. Polícia Civil, Polícia Militar, o comissário de menor, muita gente esteve presente lá com a gente, até mesmo a própria juíza esteve presente com a gente. Eu acho que isso também é uma coisa inédita na prefeitura, como foi dito na própria reunião. E na reunião foram além, falaram que há mais de 20 anos, não citaram data, mas há mais de 20 anos que não viam acontecer em Bom Jesus uma preparação para o carnaval daquela forma. E o que a gente estava se preparando? Estava se preparando apenas para o show, apenas para a brincadeira? Não. A gente estava se preparando principalmente para a segurança de todo cidadão.
E aí quando a gente fala assim, Zé, a gente não pode ter garrafa no nosso carnaval. A gente não tem nada contra a garrafa, a gente não tem nada contra a venda de garrafas, nada disso. Só que uma garrafa no chão, no momento errado, no momento os ânimos à flor da pele, ela pode trazer destruição para muitas famílias. E aí quando a gente falou isso, e a gente lutou para isso, a gente teve esse apoio de todos os setores, e isso aí não tem exclusão, todos chegaram juntos nesse mesmo objetivo, a gente conseguiu mostrar o quê? O comércio ele pode vender da mesma forma, porque não é um comércio que não vai poder vender garrafa, é nenhum. Se fosse um liberado e o resto não, a gente estaria sendo injusto. Mas não, era proibido para todo mundo, e a proibição nesse único intuito, de trazer a segurança, de trazer o conforto de quê? De que um pai, uma mãe, um filho, um idoso, um avó, um avô, eles poderiam estar tranquilos na Praça Governador Portela, como graças a Deus tiveram, e a gente fechou com chave de ouro, assim como a gente olhou para a nossa festa de agosto, que também traz muitas pessoas, a gente olhou para o carnaval dessa forma especial, e a gente conseguiu resgatar a cultura, a tradição, os blocos de bairros. Para o ano que vem também vem novidade aí, que a gente não pode anunciar ainda, mas a gente já está trabalhando para intensificar cada vez mais essa questão cultural, essa questão turística que está sendo tratada hoje na Praça do Zé Moraes. José Moraes, e aí? Como que foi para você, como foi organizar esse evento? Está à frente, embora tendo apoio, mas você que estava à frente ali para dar encaminhamento para essas decisões. Teve alguma parceria pública, privada, nesses acontecimentos do Carnaval? Sim, na verdade o prefeito falou praticamente tudo. Muito interessante essa questão do Serginho, ele participa de tudo, falar, né, na frente dele aqui, que realmente acontece dessa forma. Ele está sempre ali presente, querendo saber, né, desde o início, como que a gente organiza, o que vai ser, onde pode melhorar, enfim. Então ele falou com propriedade porque ele participa ativamente de todos os nossos projetos, de como vai ser organizado, enfim. Então eu vejo assim, foi muito bem organizado. O diferencial foi todas as secretarias, a pedido dele, essas reuniões que aconteceram, como ele mesmo disse. Primeiro foram reuniões internas, né, as secretarias se reuniram para a gente poder tentar realmente levar, né, para o cidadão brasileiro um evento com muita segurança. Isso que ele falou foi o que a gente viu assim, que deveria ser feito realmente, porque a gente vai aprendendo com os erros, né, o que aconteceu lá atrás, o que faltou lá atrás. Então foi muito importante essa questão, né, que vocês citaram aí da garrafa de vidro, e foram algumas reuniões até chegar, né, para a gente pensar como vai ser feito. Vamos decretar, como que vai reagir o comércio, enfim, tudo isso foi conversado para a gente tentar fazer da melhor forma possível, e foi melhor do que eu imaginava, porque o mais importante para a gente, que a gente via ali, claro, tem o entretenimento, mas tem a segurança. E como o Serginho disse, a gente queria ver as famílias, né, na praça, e a gente viu. Então, assim, foi gratificante organizar. Mas voltando à sua pergunta, iniciou-se dessa forma, com essas reuniões internas, depois com as reuniões, como ele disse, né, com a segurança pública, a polícia militar, Guarda Municipal. A Guarda Municipal, que a gente tem que agradecer muito, o trabalho foi eficientíssimo, a gente pode falar. Foi criado para esse atendimento mesmo, né? Exatamente, e eles realmente deram conta do recado, né? Foi um evento onde todos se uniram para poder realmente proporcionar da melhor forma possível, para que o cidadão pudesse ir, se divertir, levar a sua família e se sentir realmente seguro naquele ambiente. E foi justamente isso que aconteceu. E eu, como mais uma vez eu posso dizer, eu já estou na secretaria já há um tempo, e a gente observa isso, né? Esse ano teve esse diferencial dessa organização, né, desse apoio, dessa união das secretarias, e como o senhor perguntou, existiu sim uma outra parceria muito importante, que foi com a Associação Comercial. A gente tem conversado muito, tem trazido a associação para poder participar, para poder ouvir, né, deles, que o importante a gente está ali representando, a gente está ali trabalhando para que a gente possa levar o melhor para a população. Então, quando a gente fala de evento, entretenimento, a gente precisa envolver realmente a população para que a gente possa entender o que vai ser melhor para eles. O Serginho vai contratar uma banda para poder agradar a ele mesmo ou ao secretário, à secretária, enfim. A gente pensou muito nisso, tanto que pode-se observar que ali a gente manteve aquele carnaval tradicional onde uma banda de marchinha se apresentou, onde a gente trouxe um grupo do Rio de Janeiro de samba, pagode, mas também olhando aquele lado do cidadão, aquela população, talvez seja a grande maioria hoje, né, que gosta do que hoje está na alta aí, que é o piseiro,
que ainda é o sertanejo, enfim. E a gente pensou em tudo isso e pode-se ver dos nomes das bandas que se apresentaram, que a gente trouxe, né, essa diversificação de gêneros musicais. Então a gente pensou em tudo isso e tentamos organizar da melhor forma possível para que a população pudesse realmente aproveitar o carnaval ao máximo. O que eu posso dizer, o que eu vi e ouvi, né, no evento, que realmente agradou, vamos colocar aí, talvez 99% da população. Pelo menos eu em momento algum eu ouvi críticas relacionadas aos shows, à organização. Como o Serginho falou também, importantíssimo manter essa tradição dos blocos. Os blocos, né, carnavalescos, eles representam seus bairros, isso é importantíssimo. Foram quantos blocos? 4 blocos. Quais os bairros? Sebastião Pimentel Marques, Bela Vista, Volta da Areia, né, com o Castelo Branco, e Monte Calvário. E no caso isso aqui, eles têm alguma classificação ou eles só desfilam? Não tem classificação, quem foi melhor? Não. Em primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Eles se apresentam. A gente pode até pensar futuramente nisso, mas a gente gosta primeiro de ouvir, por isso foram várias reuniões também com os representantes ali dos blocos, a gente gosta de trazê-los, né, para essas reuniões para também ouvir o que é melhor para eles. Será que seria interessante essa classificação, né, essa disputa de primeiro, segundo, terceiro lugar? Eu, na minha modesta opinião, acho que não. Até talvez lá na frente, num determinado momento. Cria alguma animosidade nisso, né? Uma guerra, né? Eu acho que o mais interessante eles participarem do carnaval, né? São fundamentais ali. Você vê que são os bairros vindo também para o centro da cidade, né? Num momento de diversão, de entretenimento. Então não vejo necessidade de a gente criar uma disputa ali. A prefeitura deu total apoio aos blocos, com material de percussão, instrumentos de percussão, abadás e outros, né? Então eu não vejo a necessidade dessa disputa, dessa classificação. É como você falou, né, Zé? O que não impede a longo prazo, sim, a gente sem inferir o princípio da isonomia, ou seja, todos terem as mesmas condições, aí sim eles podem começar a determinado momento a mostrar o quê? Que entre eles pode haver uma competição sadia. Sempre olhando por esse lado também, onde vai ter uma premiação, vai ter isso, aquilo, nada impede, claro. Só que para resgatar, primeiro a gente precisa levantar todos, a gente precisa dar o apoio a todos, entende? Então, por exemplo, eu particularmente consegui ter a grata satisfação de estar presente nos 4 blocos e fiquei muito feliz com tudo que eu vi, fiquei muito feliz vendo aquele ânimo, aquela vontade deles mostrarem o que é o Carnaval Bom-Josuense. Estava com disposição. Total disposição. Foi uma coisa linda, realmente. Eu acho que, inclusive, eles tinham mais disposição do que eles puderam mostrar. Como som que falha em determinado momento, alguma coisa que acontece ali ou aqui, mas que nem isso tirou deles aquele brilho no olhar, aquela vontade de mostrar o que era aquela escola de samba desfilando em Nossa Bom Jesus do Itapuana. Eles se prepararam para isso, né? Sim. Prepararam para isso. Foram quantos dias de carnaval? 5 dias. 5 dias. Dia 17 a 21 de fevereiro. Agora, essa diversidade de música no evento, como que vocês chegaram a esse ponto? Porque no carnaval a gente já pensa lá na música só do carnaval, né? Aí vocês trouxeram outros ritmos, né? Segmentos musicais, né? Para o carnaval. Sim. Como que foi essa escolha e como que foi para esse público ter para eles esse momento com essa diversidade musical? Primeiro que a gente busca essas informações também e a gente observa. A gente está no meio, né? Então a gente observa nesses eventos que, além do carnaval, nós temos vários eventos do calendário. E a gente vai observando essa vontade popular, um interesse mais voltado para um gênero musical ou não, enfim. A gente vai buscando essas informações e vai vendo o que seria realmente interessante apresentar no carnaval. Claro, a gente pensa no tradicional, a gente não quer deixar morrer nessa tradição do carnaval, como, por exemplo, um dos maiores sucessos eu falo, né? E para mim, né, e eu acho que para todos, o carnaval foi um sucesso, mas na terça-feira, por exemplo, né, com o bloco Kids Folia, que foi pela primeira vez, né, eles foram puxados por um bloco, por uma banda de marchinha de carnaval, que toca marchinha de carnaval, e todo mundo gostou. Como que é o nome? Sassaricando. Não, banda de folia. Não, aí foi um desfile, né? Do sim. Kids Folia. Kids Folia. Tá. As crianças, né? A gente convidou as crianças dos CRAs, da APA, enfim, todas as crianças do município. Foi aberto às crianças de modo geral, para trazer a criançada mesmo
pro carnaval. Foi um Então, carnaval das crianças. E a gente envolveu as crianças com essa banda, Sassaricano, que é uma banda tradicional, uma banda de marchinha de carnaval, mas a gente vê, como eu falei antes, que a população também gosta, né? Que a população ela pede. E a gente buscou algumas informações de algumas bandas, e aí a gente seleciona ali para ver realmente quem que a gente imagina que vai realmente agradar a população presente no carnaval. E aí a gente trouxe outros gêneros musicais, como eu falei, né? Sim, sim. Diversificamos ali essas bandas. E as bandas, em sua maioria, também elas tocavam tanto o ritmo do carnaval como outros ritmos. Eclético, né? Exatamente. Então, tinha hora que começava um pagodinho e a turma adorava. É porque, Então, na realidade, isso tem essa dinâmica, não é? Essa dinâmica de fazer vários ritmos, né? exatamente. Até para eles conseguir contratá-los, né? E até para fortalecer essa tradição, a gente não pode impor ao público o que eles devem ouvir. A gente deve dar ao público o que eles gostariam de ouvir. E aí adaptando sempre ao momento. Então, para o carnaval... Cada um gosta daquilo que ouviu ali, exatamente. né? Ele se delicia com igual a alimentação, né? Tem gente que gosta de uma comida diferente, outro já prefere de outra forma. Eu, né? por exemplo, eu não sigo quase nunca as minhas vontades. Uma determinada vez, foi ano passado, na festa de agosto. Eu, particularmente, eu gosto muito da banda chamada Molejo. E eu acho muito legal. Aí eu fui dar essa ideia e perguntar às pessoas o que elas achavam. Rapaz, eu acho que eu era o único de Bom Jesus que queria. Mas eu gosto mesmo. Entende? Então, no momento que a gente vê o quê? Não, a minha vontade, ela não agrada a maioria. Então, esquece a minha vontade. Enquanto estar prefeito é isso. É você deixar a sua vontade de lado para fazer o que é a vontade da maioria da nossa população. E nesse caso era pouco, né? Não chegava nem 30%. Você gostava de molejo? É. Quase ninguém. Mas eu continuo gostando. Tá certo. E no caso, financeiramente, como que foi, quanto o município investiu, quanto a secretaria investiu para organizar o carnaval e qual o retorno que o comércio teve? Vocês têm uma dinâmica disso? A prefeitura, falar num tudo, né, porque ali envolve não somente a Secretaria de Cultura, mas outras secretarias, como por exemplo Segurança Pública, a Saúde, enfim. Acredito eu que talvez cerca de R$180 mil ou mais, porque eu não vou saber falar com precisão, porque vem essa questão da saúde, que participou, como eu disse, a Segurança Pública, a assistência social, enfim. Então não vou conseguir falar com precisão. E com relação ao comércio, também não vou conseguir falar com precisão, mas eu tenho certeza que esses 5 dias de eventos fomentou bem o comércio no município. Isso a gente ouviu também da própria coordenadora, né, Rafaela, que participou ativamente com a gente dos projetos, que participou de algumas reuniões. Eu tenho certeza que os eventos culturais eles são muito importantes também, né, tendo essa ótica, importantíssimos para fomentar o próprio comércio. A gente sabe disso, que depois que voltou dessa pandemia, isso mostrou ainda mais, né, a importância dos eventos, não só por questão de entretenimento, não só por questão de levar as famílias para a rua, mas o comércio necessita muito disso. Por sorte, Bom Jesus tem um dos maiores calendários de eventos da região. Eu aproveito essa oportunidade, o Serginho já falou no início também, eu acho que eu não tive outra oportunidade de estar falando, a gente precisa muito agradecer realmente essas parcerias, né? Mais uma vez, falando na frente do prefeito, elogio mais uma vez esse jeito dele de trabalhar, que está sempre junto com a gente, está presente, ele cobra, mas também está ali participando e está atuando ativamente, não só cobrando, mas também colocando a mão na massa. Isso eu acho importantíssimo, a gente se sente até mesmo mais seguro para poder também estar organizando tudo que eu passo para ele, com relação a projetos. Eu pensei dessa forma, às vezes eu passo para ele já veio com uma outra visão, não, por que não assim? Aí eu mostro o outro lado, ele já ouve mais e a gente vai entrando, né? A gente chega numa conclusão. Ele gosta de questionar, né? Sim, mas eu também questiono muito. Mas o mais importante, como a gente estava falando, é ouvir. A gente está trazendo a associação comercial, como a gente também trouxe a associação de ambulantes, fizemos uma reunião com eles e ouvindo deles também o que eles achavam melhor. Como que a gente pode estar trabalhando com vocês no carnaval? Enfim, isso é importante, essa parceria com todos, porque a gente precisa realmente ouvir de lá para a gente poder fazer melhor aqui. Então, mais uma vez, primeiro agradecer ao prefeito, como eu falei no início, ele me fez o convite de continuar, então isso para mim foi muito importante, foi um reconhecimento pelo trabalho na secretaria. Muito importante agradecer a Polícia Militar, na pessoa do Tenente Patrick, que sempre está com a gente, sempre muito preocupado com relação à segurança dos eventos, e a todos os secretários. Como eu falei, foi uma parceria muito, muito importante, talvez pioneira no município, de todas as secretarias juntos, realmente trabalhando junto, programando junto esse grande evento.
e a ideia é que permaneça dessa forma, porque, como eu disse, o calendário é extenso, começou agora em fevereiro com o Carnaval e a gente vai parar somente mesmo no último dia do ano, em dezembro. Então é importante a gente manter esse mesmo formato, essa união das secretarias, né, da prefeitura com o comércio, com a polícia militar, com o bombeiro, com a polícia civil, enfim. Dessa forma funciona, porque a gente viu, né, o resultado do Carnaval esse ano. E a própria fiscalização de posturas também, né, Zé? Sim. Não sei se é a primeira vez na história, mas de muitos anos que eu posso dizer, é uma das primeiras vezes que eu vejo a fiscalização de postura realmente atuando, né, durante os eventos. Não apenas na preparação, não apenas na reunião, como a gente falou, mas durante os eventos. E como a gente fala lá dentro do gabinete, o nosso interesse não é multar ninguém, não é notificar ninguém, muito pelo contrário. O nosso interesse é apenas manter a ordem, é manter a paz, manter a tranquilidade, para que todos possam desfrutar daquele momento, né? Manter organizado. Né? Exatamente, afinal, ninguém quer um carnaval com briga, mas também ninguém quer um carnaval com alguém prejudicado, porque foi notificado disso ou aquilo, de forma alguma. A gente é um carnaval apenas organizado, para que todos possam participar, se divertir, brincar e vida que segue, vamos embora, porque daqui a pouco tem mais evento. Vou deixando o Zé Moraes meio doido ali, já cobrando dele as próximas atitudes. Então, já que estão falando de evento, vamos falar agora, já falamos sobre a pasta dele lá, mas vamos falar qual é o seu entendimento, qual a sua visão para o turismo em Bom Jesus. Você tem esse carinho pelo turismo ou ainda tem alguns senãos? Eu acredito tanto no turismo que eu acho que eu posso ser confundido com sonhador. Aquele cara que sonha algo que é impossível de acontecer. Mas não, é porque eu acredito mesmo. Quando eu te falei que a gente vai a Brasília, vai buscar recursos, e sempre normalmente através do CIDEF, que é esse consórcio do Norte e Noroeste Fluminense, a gente está buscando uma forma de fazer diferente. Fazer diferente é fácil? Não. Como a gente falou lá atrás, toda mudança é difícil. E a própria mudança do olhar para o turismo é muito difícil. E a gente precisa enfrentar essa dificuldade de frente. E eu acredito que muita coisa boa vai chegar pra gente aqui em Bom Jesus. Muitas já estão engatadas, prontas pra gente poder iniciar. E vem muita coisa boa por aí. O turismo nosso, a gente não pode falar que é apenas um laguinho na chegada da cidade, que é apenas uma cachoeira da fumaça, que é apenas uma cachoeira dos 100 metros. Não, é tudo junto. São muitas coisas belíssimas que a gente tem aqui. E inclusive eu estava agora mesmo lá no Laguinho, onde a gente está quase finalizando uma obra linda também, para mostrar não só aos nossos cidadãos, aos nossos munícipes, principalmente a eles, mas para mostrar para o Brasil, para quem passa aqui na frente de Bom Jesus, que existe uma cidade linda e de muitas coisas boas e interessantes para a gente conhecer aqui dentro. E aí vai começando a englobar várias coisas. Se a gente for aprofundando nesse tema, a gente vai chegar na economia solidária com os nossos artesãos, a gente vai chegar em muitos temas de grande relevância para a gente, que também já é uma vontade minha, é um desejo de estar praticamente já pronto para começar a funcionar a nossa moeda solidária. É uma moeda local de Bom Jesus do Itapuana, onde a gente vai fortalecer mais ainda o nosso comércio, fortalecer todo esse ciclo que eu insisto em falar que ele tem que girar. Se a gente para um pedaço de um ciclo, a gente para todo o ciclo. Então a gente tem que fazer esse ciclo girar cada vez mais. Moeda solidária. Então, já que você está falando, explica um pouco o que é moeda solidária para as pessoas que não sabem o que é isso. Eu não entendo muito direito esse troço, não. Sei que existe. Carinhosamente a gente chama de bongê hoje. Então, por exemplo, no último evento que a Associação Comercial fez, que é a FIP, a gente colocou os nossos artesãos lá dentro. E do lado dos nossos artesãos tinha um local de troca de, por exemplo, garrafas PET de latas pela moeda solidária. Tantas latas que você leva, tantas garrafas que você leva, tantos plásticos, coisas que são recicláveis, você pega uma moeda solidária. E o que essa moeda solidária faz? Você ia logo ali no artesão e estava comprando, está movimentando. Então, a longo prazo, essa moeda solidária ela não vai alimentar apenas o artesão que está ali vendendo, ela pode aumentar todo o comércio local de Bom Jesus. E aí o foco não é pegar um comércio lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo e fortalecer. Não, o foco é fortalecer aquele comércio que está aqui em Bom Jesus, com a moeda local girando no nosso comércio, uma moeda que só pode ser aceita dentro de Bom Jesus do Itapuana, uma moeda que pode ser paga de diversas formas. Eu estou ajudando o meu comércio a vender mais. Isso está lá no nosso plano de governo e isso tem sido desenvolvido desde o início da nossa gestão, e é um tema, acho que, muito longo para a gente poder trazer outros momentos para explicar de tão bonito que é. É uma coisa muito bela e que vai acontecer, se Deus quiser, cada vez mais intensificado aqui em Bom Jesus. Nós interrompemos aqui, vamos só para concluir, turismo rural, que é o nosso, acho, grande patrimônio de turismo para Bom Jesus do Itabapoana. Sim. E aí tem a Secretaria, né,
de Agricultura, que é responsável pelas estradas. Sim. Para construir esse ambiente, precisa dessa secretaria bem fortalecida e com eficiência. Sim, se a gente for pegar, Ebenezer, por exemplo, estradas vicinais, são aquelas estradas de chão que a gente tem aqui em Bom Jesus. Bom Jesus do Itapuã, com um orçamento mais ou menos 4 vezes menos que Itaperuna, tem praticamente a mesma quilometragem de estradas vicinais. Salvo engano, Itaperuna tem na faixa de 1.300 quilômetros de estradas vicinais. Nós temos 1.200. Para trabalhar com recurso que é 4 vezes abaixo. Então é difícil. E aí, Bom Jesus também sofre muito com a questão da água, que quando vem em excesso, e quando falta em excesso. E agora, mais uma vez, o que a gente ouve, o que a gente viu acontecer aqui, aquelas chuvas que vêm e destroem todo um trabalho de estrada que a gente vem fazendo. Tem solução a curto prazo? Não tem. Por quê? Porque as estradas não estão preparadas para aquele aguaceiro todo que vem de repente aqui em Bom Jesus. Mas, por exemplo, junto à parceria com o governo do estado, já está bem avançado. Eu peço a Deus que o nosso governador consiga realizar isso o mais rápido possível, que é o asfaltamento de Aparecidinha até Varriçai. E isso pega toda aquela região do Arraial Novo, todos aqueles produtores que muitas vezes têm dificuldade até mesmo de sair de casa. Como é que vai passar com um caminhão de leite? Não passa. A gente entende isso. Só que são 1.200 quilômetros de estradas vicinais. É como daqui a Brasília, de estrada, para a gente cuidar. Só que no início a gente tinha menos máquinas ainda. Hoje a gente já tem uma patrol a mais, que a gente já conseguiu adquirir. A gente tem uma enxadeira a mais, que a gente já conseguiu adquirir. Já tem uma retro a mais, que a gente conseguiu adquirir. E assim vai, a gente está tendo ganhos. E aí é o que eu falo, para obter sucesso, eu não posso olhar apenas para um ponto e falar, venci. Não, eu tenho que olhar para pequenos pontos. E pequenas vitórias, a gente vai rumo ao sucesso. As estradas hoje estão boas? Não, não estou satisfeito com elas. Mas vamos intensificar cada vez mais o trabalho para que elas fiquem boas. Em primeiro lugar, para deixar os nossos cidadãos com direito de ir e vir. Muitos não conseguem nem sair. E também para que os nossos produtores possam escoar aquela produção que eles ficam um ano inteiro para produzir e de repente eles podem perder se eles não tiverem uma estrada, uma simples estrada para passar. Então o nosso pessoal da região rural é muito fácil de agradar, só precisa de estrada basicamente. Claro que não pode faltar a saúde, não pode faltar muitas outras coisas, mas basicamente o que eles pedem é a estrada e a nossa obrigação, o nosso dever entregar isso a eles. Hoje está muito ruim, mas precisamos intensificar para que a gente entregue cada vez mais o melhor a eles. Interessante que estrada, né? Ainda nós lembramos de Carlos Garcia, né? Aqueles velhos tempos, antigo, né? De muitos anos, que ele conseguia manter isso. Tinha um amigo em Itaperuna, Dr. Rosmalen. Ele sempre brincava comigo, rapaz, sempre eu falo com o Carlos Garcia, quero trazer ele para ser prefeito de Itaperuna, porque as estradas de Bom Jesus são muito boas com relação a Itaperuna na época. Então a gente tem que pensar em algo, de coisas do passado, em pessoas. Sim, que a gente tem aquela ideia, não, do novo, o novo. Não, às vezes o novo não está trazendo tanta coisa nova, nós temos que ver o que foi feito e que foi positivo, que se pode, né, continuar ou voltar a fazer e ter um resultado com eficiência. Lá na região do Cachoeirão, por exemplo, a gente tem um colaborador nosso que ele fica por conta da estrada. Tem um buraquinho lá, antes que aquele buraquinho vire um buracão, ele vai lá e resolve. Uma saída de água se fechou, ele vai lá e abre novamente a saída de água. Então um dos pontos que a gente tem mais facilidade hoje em termos de estrada são esses pontos onde a gente tem algum colaborador atuando diretamente, onde é um projeto antigo que já foi executado, como você mesmo falou, na época do seu Carlos Garcia. Era um desejo do meu pai de ter todas as estradas mapeadas, para cada uma ter aquele responsável por aquela estrada, mas hoje é um pouco inviável pelo número de funcionários que a prefeitura tem. Mas vamos ver como que vai acontecer, né? Eu acho que esse trabalho que você está falando, que tem essas pessoas responsáveis, acho que tem possibilidade, tem recursos para poder realmente ter boa vontade para poder agir e fazer isso acontecer. Como eu falei, um pequeno dano, se ele não for tratado no início, ele vai se tornar um grande dano, entendeu? Então, quando a gente tem aquela pessoa para passar naquela estrada quase que diariamente e trata aquele pequeno dano logo no começo, a gente consegue solucionar como um câncer. Dá pra gente imaginar mais ou menos como um câncer. Se ele for tratado no início, ele tem muito mais chance de ser mantido saudável a pessoa. Quais principais obras do seu governo? Não falo todas, mas algumas aí, 3, 4, 5. Quais principais obras do teu governo que você fala, por esse aqui valeu pelos 2 anos de mandato? Quando eu comecei olhando para todo mundo por igual.
tentando olhar quem estava sofrendo mais por um momento de uma infraestrutura mais deficitária. Às vezes uma pessoa que não consegue entrar em casa dentro do próprio município, não consegue entrar em casa porque não tem um paralelepípedo e aquilo ali virou um barro só e tá difícil. Ou até mesmo em algum distrito e tudo mais. Então eu tô muito focado em obras de infraestrutura. É aquela obra que ela tá no chão, ninguém sabe que ela tá acontecendo, mas que ela dá o direito de ir e vir. E eu acho que a gente só pode ter muitas melhorias quando a gente tem o básico funcionando. Não adianta eu falar que eu vou botar na frente da sua casa um playground, uma coisa linda, maravilhosa acontecendo, sendo que na frente da sua casa, na sua casa não tem energia elétrica, ou não tem água, ou não tem um chão para você pisar e chegar nela. Então, várias obras estão me deixando muito feliz e muito satisfeitos. Muito calçamento que já foi feito. Se a gente pegar, por exemplo, a usina Santa Isabel, calçamos um pedaço enorme na usina Santa Isabel. Se a gente pegar a Nova Bom Jesus, já fizemos calçamento, já criamos uma escola e fizemos calçamento em frente à escola. Então, a escola da Nova Bom Jesus é uma coisa que me deixou muito feliz também, de olhar para uma das comunidades que mais sofrem em todo o nosso município, que mais são carentes, as pessoas mais são carentes naquela comunidade é a Nova Bom Jesus, onde muitos gestores acabam esquecendo que ela existe. E isso não é crítica a ninguém, a gente tem que olhar para o que passou, não para criticar, a gente tem que olhar para o que passou para a gente ver o que a gente pode fazer melhor, não para nos comparar com ele, mas para nos comparar com nós mesmos. Então a gente olha para a Nova Bom Jesus, a gente começa a ver uma comunidade ganhando vida. Então, fizemos a escola, fizemos o calçamento em frente à escola, mas não para por aí. Tinha uma rua que a Nova Bom Jesus implorava para ser feito, o calçamento dela, já concluímos o calçamento nessa rua também. Usina Santa Isabel, já fizemos calçamento em muitas ruas. Aqui em Bom Jesus, diversas ruas calçadas, algumas outras asfaltadas. Vem mais asfalto por aí também. Um projeto nosso aqui para o centro da cidade também. A gente não pode esquecer nenhuma área, a grande verdade é essa. Então se eu falar que uma obra é mais importante do que outra também, eu vou estar menosprezando uma área em detrimento da outra. Eu acho que todas as obras têm importância gigante. O Arrebenta Rabicho, por exemplo, é uma coisa que me trouxe muita satisfação, porque quando a gente passava lá, eu não sei se dava mais pena da gente que estava no carro chacoalhando, ou na bicicleta, ou a pé, ou na moto, ou de quem estava perdendo mesmo um amortecedor, porque estava uma coisa triste de passar lá. E aí a última vez que o Arrebenta Bicho passou por uma obra como teve na nossa gestão foi há mais de 30 anos atrás, no governo de Moreira Franco. Inclusive é a Avenida Moreira Franco. Exatamente, se eu não me engano foi 1992, por aí, de 90, 92, nessa mais ou menos um número desse daí. Não vou saber precisar agora também. Então entregar o Arrebenta Bicho totalmente revitalizado e me trouxe muita satisfação. Mas também eu não estou satisfeito. Eu sempre quero uma coisinha a mais. Então eu já passo lá agora, eu vejo a necessidade de um olho de gato, que é aquele negocinho que fica brilhando no asfalto, no meio, na lateral. A gente tem que se criticar para a gente conseguir evoluir. E esse é o processo que eu passo diariamente. Eu me critico, eu vejo as coisas que a gente fez, mas não para me criticar para me destruir, não. Me criticar para ver o que eu posso melhorar e fazer melhor daqui a pouco. Então essa obra do Arrebenta Bicho me deixou muito feliz, muito satisfeito. A gente tem uma determinada rua aqui em Bom Jesus, que uma ponte estava caindo. E aí, infelizmente, a gente tinha que interditar essa ponte. E a população revoltada, uma obra que era prometida diversas vezes e não saía. A ponte está lá pronta. Não é nem promessa, mas ela já está pronta. Então a gente nem inaugurou ela ainda, mas já está pronta, já está podendo passar sobre essa ponte. Tem praça no Monte Calvário, que há muitos anos também o pessoal de lá reclamava que não tinha um ponto de distração, de lazer, o que eu concordo muito. E certa vez eu falei com a diretora da escola lá, que a gente concluiria essa praça, e já estamos concluindo também essa praça, já está com outra cara. Então são muitas coisas que a gente está revitalizando ao mesmo tempo. A gente já mexeu no complexo poliesportivo, já refizemos agora a quadra do Bela Vista, estamos mexendo na pracinha do Bela Vista, são muitas coisas ao mesmo tempo. E isso aí que é o importante. Por quê? Porque se eu parar para fazer apenas uma, eu não vou ter tempo de atender todo o município. E aí a gente começa startando diversas coisas para ir dando atenção a todos. Ah, mas não começou a minha rua até hoje, ou não começou a minha praça até hoje. Claro, como eu falei, se a gente tem 1.200 quilômetros de estradas vicinais, dá para a gente entender o tamanho do nosso município. E mais uma vez, um município tão grande quanto Itaperuna, em área territorial, a gente pode dizer assim, comparado per capita, a gente é muito maior. Porque quando a gente pega o nosso número de habitantes e a nossa área geográfica, a gente tem muita área para cuidar para pouco habitante. E isso dificulta mais. O nosso FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele não é tão grande como em outros municípios maiores. A gente, por exemplo, está na região noroeste fluminense, que é uma das regiões mais pobres, não é do estado do Rio não, é do nosso país. É uma das regiões mais pobres do país, é a região noroeste fluminense. E aí a gente tem vizinhos de municípios do nosso norte fluminense, por exemplo, que tem menos habitantes que a gente,
e que, em termos de royalty, por exemplo, tem 10 vezes o nosso royalty, ou mais. Costuma ser mais ainda. Então é uma diferença muito grande, muito gritante. Então, administrar uma cidade pobre é fácil? Não. Mas, quando a gente se dedica, a gente dá o melhor que a gente tem, a gente pode conseguir obter resultados melhores cada vez mais. E o ICM verde, como que está? Você tem conhecimento? ICMS verde, cada vez que a gente cumpre algumas coisas para o meio ambiente, isso retorna em ICMS verde, se eu não me engano, 2 anos depois. Como é assunto um pouco técnico, eu posso dizer mais ou menos, porque eu não estou no dia a dia daquilo, mas salvo engano, 2 anos depois aquilo começa a retornar como ICMS verde. Então hoje, por exemplo, a gente tem um ICMS verde X. Daqui a pouco, já para esse ano, a gente começa o processo para encerrar o nosso lixão. Eu vou mudar essa questão da história de Bom Jesus também e acabar com aquele trecho que é usado para jogar lixo. E assim que a gente encerrar o lixão, a gente vai começar a remediar aquela área. Tudo isso também vai virar em ICMS verde para o próximo gestor, porque no caso, passando 2 anos, né, seria mais para 2025 para a gente começar a receber frutos do que a gente faz hoje. Mas quando você faz a gestão de um município, você não tem que pensar se é você que vai ser o gestor, se é o Zé que vai estar na secretaria, não. A gente tem que pensar no município. Eu tenho que deixar para o município o melhor que eu puder deixar. Então a gente tem feito muitas atitudes também no meio ambiente visando essa questão do ICMS verde que volta lá na frente. E visando em primeiro lugar o meio ambiente, o nosso rio Itapuana e diversas coisas que a gente tem que lutar para que eles não piorem e degradem cada vez mais. Saúde. Como está o atendimento para a população de consultas, remédios? Se a gente for parar na saúde, por exemplo, e comparar também, a gente tem que comparar para a gente ter ideia. Alguns anos atrás, fazia-se na saúde cerca de 40 cirurgias de catarata por ano. Hoje, faz-se na saúde cerca de 40 cirurgias de catarata por mês. Estamos fazendo 12 vezes o que era feito antes. Então, a gente intensifica essas questões. Ah, prefeito, mas pode ter um ou outro que ainda não fez? Claro. A gente chama de demanda reprimida. Aquele pessoal que ainda está na fila e não conseguiu ser atendido. E aí faz parte da gestão que é observar qual é a demanda reprimida do momento para a gente poder intensificar aquele trabalho. Então a saúde cada vez mais tem prestado muito mais auxílio, muito mais exame está sendo feito. Prefeito, é o ideal? Todo mundo está sendo atendido no tempo real? Eu acredito que isso nunca vai acontecer no nosso país. Então, em termos da saúde, a gente intensificou muito essa questão. Sem contar a nossa parceria que a gente fez com o Hospital São Vicente de Paulo, onde a gente vai a Brasília muitas vezes não é buscar para o município, não é buscar para o hospital. E aí, buscando para o hospital, a gente está fortalecendo muito Bom Jesus do Itapuana e também fortalecendo toda a região nossa, que é a região noroeste fluminense, e até alguns municípios do norte fluminense que também são atendidos aqui. Então, muito em breve, por exemplo, a nossa população vai ter a grata satisfação de ver 2 andares subindo ali na esquina do hospital, onde vai funcionar o nosso prédio da hemodiálise, que é uma luta antiga, que a gente pegou desde o início da gestão e o hospital, de forma brilhante, já vem desenvolvendo e a gente vai conseguir tornar realidade. Mas essa luta também não vai parar por aí. Por quê? Porque o sonho ele é grande. E esse sonho grande, esse prédio vai chegar em 6 andares. Em cima desse 6º andar, a gente vai ter um heliponto. A gente vai receber aeronaves de diversas partes do nosso estado, até mesmo do nosso país, quem sabe. A gente não pode deixar de sonhar e deixar de crescer. Ah, prefeito, mas acontece de vez ou outra alguém reclamar do atendimento do hospital? Também vai acontecer. Isso em todo lugar. Quanto mais um setor cresce, quanto mais uma instituição cresce, quanto mais uma cidade cresce, muito maior a probabilidade e a chance de a gente ter reclamação. E a gente tem que pegar essas reclamações e tratá-las. Para quê? Para que cada vez mais a gente tenha um atendimento humanizado. Então, por exemplo, se a gente for no hospital, uma coisa que a gente criou na nossa gestão, que também que eu acho lindo demais, a gente tem pediatria 24 horas. Quando, na história de Bom Jesus, que teve pediatria 24 horas? Então são muitos ganhos que a gente vai tendo. Tem como mostrar pontos negativos? Sempre vai ter, independente do gestor, independente do prefeito, do secretário, independente de tudo, sempre vai ter ponto negativo para ser mostrado. Mas quantos pontos positivos nesses 2 anos e 2 meses já foram atingidos? Graças a Deus são muitos pontos positivos. E eu fico muito feliz quando eu vejo um ponto positivo que envolve a criança. A criança, eu acho que a gente tem que olhar para ela com carinho ainda mais especial do que a gente já olha, porque é algo diferente, é algo inexplicável. Eu vou te falar que eu adorei ver os adultos, todo mundo se divertindo no carnaval, mas quando eu vejo uma criança sorrindo, uma criança feliz, aquele brilho no olhar dela, aquilo mexe realmente comigo, como por exemplo nas formaturas
que não é de hoje, que eu frequento basicamente todas, a grande maioria delas eu tento estar presente, e não podem me acusar de ser uma atitude política, até porque criança não vota. Então a gente não vai na formatura atrás de voto, a gente não vai na formatura atrás de nada disso. A gente vai lá na aposta de um futuro melhor, a gente vai na aposta de ver naquela criança um grande profissional amanhã, uma pessoa educada, uma pessoa que vai compor uma sociedade e vai muito bem representar a nossa Bom Jesus do Itapuã, se assim Deus permitir. Remédios é uma coisa que realmente tem tido muitas dificuldades com relação a remédio, de atendimento à população. Como que está hoje esse atendimento? A gente pode dividir a questão de remédios em dois setores. Um, que é a farmácia básica, que são aqueles remédios cotidianos. Tá tranquilo, tá 100%, tá normal, funcionando perfeitamente. E a outra questão do remédio, que são aqueles judiciais. Como funcionam os medicamentos judiciais? Vem uma ordem judicial e te manda entregar tantos medicamentos à pessoa. Então, por exemplo, hoje, enquanto a gente estava em reunião no gabinete, chegaram 2 novas ordens judiciais. Uma, os medicamentos somavam na faixa de R$18 mil, e outra na faixa de R$2.000. Tudo isso vai encarecendo, mas a gente tenta fazer o nosso melhor. Só que tem um detalhe que está acontecendo nesses últimos tempos, que é a mudança de lei. Antigamente a lei 8666 falava de certa forma que tem que ser feito assim assado o processo licitatório. A partir de agora vai entrar a lei 14133, que já exige outro modelo de processo licitatório. E esse processo licitatório, essa mudança básica que eu posso resumir, porque é uma coisa muito técnica, essa mudança básica é o quê? Não vai poder mais ter pregão presencial, licitação na prefeitura lá dentro. Os pregões serão online para todo o Brasil. Então eu tenho hoje pessoas que ganham medicamento, por exemplo, lá do Paraná, e ganharam para fornecer medicamento para Bom Jesus. Eu tenho pessoas lá do Nordeste, do Norte, não sei, eu não posso precisar quais são as localidades, mas pessoas de muito longe, empresas que são de muito distante. E aí a gente faz o pedido e a empresa não entrega. E aí começa aquela briga. Nesse momento vale a pena brigar. Aí a gente não aceita isso tranquilo, a gente briga, até que a empresa entregue. Mas nesse tempo, passou 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, isso para quem está precisando é uma eternidade. E a gente tem que ser sensível a isso também e entender essa questão. Só que é um momento de transição de lei e mudança não é fácil para ninguém, como a gente começou falando já nesse podcast. A mudança não é fácil para ninguém, não tem sido fácil essa adaptação de um município pequeno como o nosso e pobre como o nosso, a 14133, a todas essas exigências novas que a gente já vem se adaptando e não tem sido fácil. E isso é uma coisa que infelizmente vai ser exigência, que é o pregão eletrônico, onde a gente não sabe de qual lugar desse país que uma empresa vai ganhar. E a gente não sabe até que ponto que isso vai ser bom para o nosso país. Só que as leis não são feitas aqui a nível municipal, elas são feitas a nível federal. Então, cabe a gente obedecer. Sempre as leis têm interesse para agradar alguém ou atender alguns interesses, né, que a gente nem imagina. E a questão da licitação já é um problema que às vezes causa muito transtorno. E o eletrônico, eu entendo que precisaria de se cumprir. Não poderia fazer o pregão, a pessoa vencer e depois não atender aquele cliente. E infelizmente acontece muito disso. E aí o tempo que a gente precisa para notificar a empresa não cumprir de novo, para a gente poder punir aquela empresa, chamar o segundo colocado, o terceiro colocado e assim sucessivamente, esse tempo vai passando. E nesse tempo, enquanto esse tempo passa, a gente tem a população precisando. E a gente precisava muito dessa sensibilidade no momento dessas leis serem aprovadas de tal maneira. Por quê? Porque o povo mais pobre é o que está sofrendo. Entende? Não, e ao mesmo tempo, né, o gestor e quem está nessa posição ou nesse posicionamento de decisão termina sofrendo. Com certeza. Porque as consequências dele, para ele, é muito grave. Com certeza. Porque ele não consegue atender. Aí a culpa é dele. Infelizmente. Aí faltam algumas decisões, né, que tem que buscar algumas alternativas, e talvez isso esteja acontecendo, porque deve atender também a outras situações, porque tudo em política, né, hoje a gente fica, cada dia que passa, a gente tem mais conhecimento. Se a gente soubesse 5% do que passa na política, a gente já não dormia, né, porque o negócio é muito sério o que acontece nesse mundão. Serginho,
Nós estamos aqui já caminhando para o final, que nós teríamos muitas coisas, muita gente vai aqui assistir e vai falar, você falou só isso? Tinha que ter falado mais coisas? Não, nós temos que, se quiser saber mais coisas, vamos ver se o prefeito volta novamente, né, para falar mais. Se fazer todo hoje, as pessoas não vão ter tempo para poder assistir, nem vão ter paciência para poder ouvir. Ninguém vai aguentar mais ouvir o prefeito. E tem as coisas boas, tem as coisas que não são boas, né? E a questão da comunicação é a questão de mostrar as coisas boas. E às vezes a população não fica sabendo, porque às vezes não há uma comunicação que chegue da forma que ela precisa se chegar àquelas pessoas. Então há uma necessidade de buscar uma forma cada dia mais. E o investimento em comunicação é um investimento que não é barato, muita gente acha que é barato. Inclusive, acho que você deve pensar também que é barato. A comunicação é muito caro, né, para poder chegar ao maior número de pessoas, para que essas pessoas possam ter a informação correta, a informação certa, porque a política virou uma fofoca tremenda. Se eu sou teu inimigo político, o que você estiver fazendo de certo, eu vou dizer que está errado. E você, comigo, vai agir da mesma forma. Quando eu estiver fazendo certo, você vai dizer que eu estou fazendo errado. Então, quer dizer, essa guerra da política, eu achei a guerra da comunicação. Como comunicar? Como vou levar isso aqui? O que você gostaria de acrescentar aqui que nós não falamos, que você gostaria de falar? Eu acho que, no mais, eu preciso muito agradecer a cada um que faz tornar realidade esses desejos, até porque o prefeito ele não faz nada sozinho. Eu acho que por trás do prefeito tem os secretários, tem os coordenadores, chefe de setor, todos os funcionários da prefeitura de Bom Jesus e aquelas pessoas que chegam para ajudar. Essas pessoas ajudam a gente a fazer diferença. Quando a gente passa um projeto e a gente consegue mostrar a eles a credibilidade disso, e eles vestem a camisa conosco, isso é fundamental. Então, no mais, eu preciso sempre, continuamente, agradecer a todo mundo que ajuda, que faz tornar realidade esses desejos, esses projetos nossos. Alguns sonhos meus, eu sei que, infelizmente, eu não vou conseguir concluir. Como você falou agora, a gente sabe como é a política, uns não gostam e começam a inventar maneiras de desconstruir. Eu, particularmente, sou um pouco contrário a isso. Eu acho que numa cidade tão carente, tão sofrida, seria o momento dos políticos darem as mãos, porque, voltando lá no início da entrevista, quando os dois políticos brigam, quem perde é o povo. E seria o momento de dar as mãos para quê? Para somar, para fazer diferente. Mas, infelizmente, eu não posso chamar isso de sonho. Isso é utopia. Isso é uma coisa que eu não vou conseguir executar, mas a minha parte eu vou deixar. O meu legado, o meu trabalho em cima disso, eu quero deixar. Eu sou aquele cara, Benezzi, se eu não posso chegar perto para somar, que eu fique longe para não atrapalhar. Esse é o meu papel. Enquanto político, enquanto ser humano, enquanto qualquer profissional que eu seja na minha vida, eu tenho esse propósito. Ou eu vou me aproximar para ajudar, ou vou me afastar para não atrapalhar. Não tem como eu querer me aproximar para atrapalhar, porque eu acho isso um cúmulo absurdo. E é muita hipocrisia a gente bater no peito e falar que ama Bom Jesus, quando por trás a gente está fazendo tudo para destruir Bom Jesus. Porque pode pensar que atrapalhando o prefeito está atrapalhando a gestão ou a eleição de um prefeito. Não. Atrapalhando os desejos de uma política pública que funciona no nosso município de Bom Jesus do Itapuana, está atrapalhando a cidade, está atrapalhando cada habitante que aqui mora. Então eu mantenho o meu sonho, aceito ser chamado de utópico, mas não posso desistir de lutar pelo que é correto. E aí eu finalizo, por que eu penso diferente, quero agir diferente. Madre Teresa de Calcutá já falava, você pode ser apenas uma gota no oceano, mas esse oceano seria mais vazio sem essa gota. Então que cada um de nós possa ser essa gota, possa colaborar e contribuir para um futuro melhor e para um Bom Jesus cada vez melhor. Qual nota Serginho Cirilo dá para o prefeito Serginho Cirilo? Benezzi, é muito difícil a gente se dar uma nota, né? Eu acho que se a gente se der a nota 10, a gente está sendo hipócrita porque todos nós erramos. E aí a gente vai errar para sempre, e sempre, e sempre. Mas saber que a gente nunca vai atingir o 10 também nos desanima de trabalhar. Se a gente der uma nota baixa, vai parecer que a gente está menosprezando o nosso trabalho. Ou até mesmo mostrando que a gente não consegue fazer o que a gente planeja.
Então é muito difícil eu me dar a nota. Eu acho melhor eu inverter essa pergunta e perguntar qual nota o Ebenezer dá ao prefeito Serginho Cirilo e outra, como o prefeito Serginho Cirilo poderia fazer para aumentar essa nota na próxima avaliação. Na próxima edição nós falaremos. Muito obrigado, José Moraes, sua vinda aqui, sua participação conosco aqui. Sejam sempre bem-vindos. Estamos aí com a sua participação. Muito grato a você. Eu que agradeço o convite e, como você mesmo disse, né, são vários assuntos que a gente pode estar abordando, né, com relação à cultura, turismo, urbanismo. Não deu tanto tempo assim para a gente estar falando mais, mas estou à disposição para um próximo convite. Mais uma vez agradeço a todos. Serginho, muito obrigado pela sua presença. Prefeito Serginho, prefeito Bom Jesuense. Sucesso aí na sua caminhada, que cada dia você possa aprender mais, tomar decisões mais firmes, com mais resolutividade em cada uma delas, e que isso traga benefícios para a comunidade bonjesuense, para todos nós bonjesuenses, e para você como cidadão e como prefeito, e representar a nossa cidade, e que nós podemos, como cidadãos bonjesuenses, possamos ter esse orgulho de ter um prefeito que possa fazer esse trabalho com eficiência. Amém. Eu que agradeço, Ebenezer, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que estão nos assistindo até esse momento. Eu sei que deve ser muito chato ficar ouvindo um prefeito falar, mas eu acho que o pouco que a gente falou aqui hoje é para levar a nossa população um pouco do que acontece, do que vem acontecendo e do que vai acontecer em nosso município de Itapuana. E aquele negócio, como eu falei da minha fé lá no começo, eu penso que quem tem Deus tem tudo. E quando a gente coloca Deus na base, as coisas tendem a dar certo. Que Deus abençoe a nossa cidade e que a gente possa cada dia mais alcançar um futuro brilhante. A você que está nos assistindo, inscreva no nosso canal, dê o seu like e muito obrigado. Isso é muito importante para nós.